bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu ia falar sobre um assunto muito importante, mas eu percebi que eu não tô... Só um segundinho, peraí. Agora sim. Então, as LAN houses. Mano, tem tanta coisa pra falar da era áurea das LAN houses que eu fiz uma pequena anotação, uma listinha de coisas que eu não podia esquecer, porque eu sei que se eu esquecer de mencionar essas coisas específicas, a galera vai ficar revoltada nos comentários. Mas enfim, mano, as LAN houses. As LAN houses basicamente começaram com os cybercafés, que era um termo que foi muito mais usado aqui fora do que no Brasil. Eu lembro que no Brasil, ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, alguns estabelecimentos usaram esse nome, talvez porque viram em publicações de tecnologia que falavam sobre esse tipo de estabelecimento nos Estados Unidos, mas rapidamente passou a se chamar no Brasil de LAN house. É possível que eu esteja conversando aqui com a galera que é muito nova para saber o que era a LAN house, mas basicamente a LAN house era um estabelecimento com vários computadores e tipicamente um rapaz que não era pago para trabalhar na LAN house, mas ele era o dono, dava horas de uso do computador lá para ele. E aí a gurizada do bairro ia lá para acessar as redes sociais, e eu uso aspas porque na época só tinha uma, era o Orkut. O MySpace já era bastante frequentado na gringa, mas eu acredito que ele nunca foi muito usado no Brasil. E assim como as locadoras, as LAN houses viveram por muito tempo graças aos jogos, particularmente os jogos multiplayer. É provavelmente o motivo pelo qual você gastou uma boa parte do seu tempo e da sua mesada, assim como eu, nas LAN houses. Foi nas LAN houses que nasceu o hábito do MMORPG, hoje em dia se chama só de MMO, que é aquele RPG massivo online, com várias pessoas jogando ao mesmo tempo. Eu achava o conceito de MMO uma coisa fantástica, porque era basicamente, na minha cabeça infantil, era algo análogo a Matrix. Todos nós podemos ir no computador e existir virtualmente no mundinho ali, a gente fica fazendo coisas juntos e batalhando um com o outro e tal. O MMO que eu mais queria jogar se chamava Ultima Online, que realmente entrega a minha idade, mas não é o primeiro MMO em que eu me interessei. O primeiro MMO que eu joguei na vida chamava Dragonspire. Eu tô trabalhando sozinho aqui, então geralmente eu dou recados aqui pro Daniel pra fazer na hora da edição, mas eu vou ter que fazer e eu não sei nem se eu vou conseguir encontrar uma imagem desse jogo que era muito antigo. Eu joguei lá por 98, 99. Era extremamente rudimentar, mas, novamente, aquela ideia de um mundo que existe enquanto eu não estou jogando e eu posso entrar e sair quando eu quiser, e toda vez que eu entro tem pessoas lá e estão fazendo alguma coisa, a gente pode conversar. Como eu falei, na minha cabeça era algo o mais próximo de Matrix que a gente tinha na época. Claro que se eu tivesse jogado Dragonspire em 98, Matrix não tinha saído ainda, mas você entende o que eu quero dizer. A partir do momento em que eu vi o filme Matrix, eu passei a ver MMO como um análogo daquilo. Os clássicos, eu acho, era o quê? Tibia, Ragnarok, Mu Online, que eu joguei bastante assim que eu tinha chegado aqui no Canadá. Algum tempo depois disso, a gente viu o WoW, né, o World of Warcraft, que foi um dos grandes blockbusters do gênero. Embora o MMO tenha sido fortemente popular nas LAN houses, não era o jogo que o pessoal jogava com mais frequência. O jogo que bombou nas LAN houses foi o nosso clássico Counter-Strike. Especificamente o Counter-Strike 1.6, que é, acredite se quiser, coisa de tiozão falar isso, mas ainda é o meu Counter-Strike favorito. Cara, tinha toda uma cultura do Counter-Strike. Matar as pessoas na faquinha como forma de humilhá-las, tirar um X1 para resolver desavenças do mundo real dentro do joguinho. Os apelidos que a gente dava para as armas era sensacional. Você tinha o Mata-Pombo, você tinha a P-Nojenta, a Desert Eagle, que é um tipo de pistola, porque no jogo se chamava Deagle, a gente passou a chamar ela de Deagle também. CS Rio era um clássico supremo, a primeira vez que eu acho que foi a primeira vez que eu vi tanto o Brasil representado no jogo, como também música brasileira. Mano, os nicks era toda uma história à parte. Os nicks de Counter-Strike eram fantásticos, porque você tinha os nicks de trollagem. Por exemplo, você colocava seu nome como Kimi Comeu. E aí alguém tomava um tiro, um headshot, uma facada, alguma morte bastante humilhante, e aí a vítima queria saber quem na LAN house cometeu esse latrocínio. Latrocínio não dá, né? Porque não tinha como roubar a coisa do cara depois. Você roubava a honra do cara depois que você matava ele na facada, ali na CS Italy. O cara tomava, né, um balaço na cabeça, um headshotzão violento, e aí ele queria saber quem é o autor desse crime hediondo. E aí o nick do cara, digamos, é Kimi Comeu, ou Kimi Comia, ou coisa do tipo. E aí o cara perguntava, quem é Kimi Comeu aí?
Isso é a versão 1.0 daquelas trollagens que você vê em live, que você pede um abraço pra Paula Tejando, ou um abraço um salve pra galera da mecânica se masturba. Isso é clássico. Isso começou, essa trollagem de Twitch, essas coisas, começou no CS, mano. Nicks de trollagem. Como eu já mencionei, o Orkut bombou pra caramba nessa época. A gente não tinha Tinder e outros aplicativos de pegação. Tinha sites como Par Perfeito e coisa do tipo, mas o Orkut, ele foi tão massificado no Brasil que muita gente usava pra paquerar mesmo. Eu nunca tive o privilégio de pegar ninguém por causa do Orkut, porque eu morava no Canadá e aqui ninguém usava o Orkut. O Orkut era usado basicamente por indianos, russos e, em primeiro lugar, disparadíssimo, brasileiros. O MSN também era bastante forte nessa época, que saudade do MSN. As minhas ferramentas de bater papo na internet foram várias ao longo do meu... Eu tô na internet desde o 96, por aí, e eu usei de tudo praticamente. Tinha o Mirk, tinha o ICQ, MSN, que foi bem depois, tinha um chamado eParty, que era basicamente o Discord que a gente tem hoje, ficar falando por voz. Tinha alguns outros aplicativos que eram mais para bater papo nos jogos, mas a gente também usava meio que como um Discord para ficar jogando conversa fora. Tinha o TeamSpeak, tinha o Roger Wilco, que é bem antigo, eu acho que tem muito pouca gente que lembra desses. Falando em MSN e trollagem, como eu mencionei os nicks de trollagem do CS, não tinha inocência maior do que deixar o MSN logado na Lan House. Se você saía só para tomar uma água ou ir no banheiro, quando você voltava, toda a sua lista de contatos agora está ciente que você saiu do armário. Porque essa era a grande piada que a gente tinha quando moleque, que tem 15, 16 anos. O amiguinho saiu, aí você vai lá e fala para todo mundo da sua lista de contatos: ah, eu sou gay. O que é bem cruel quando você para pensar, porque a gente devia conhecer pessoas que eram gay que não tinham saído do armário. E a gente estava basicamente fazendo, assim, a graça da brincadeira que, olha, essa condição não é zoada, não é engraçada e tal. Eu fico pensando que provavelmente teve gente que presenciou esse tipo de brincadeirinha que talvez fosse gay e não tinha saído do armário ainda, que isso devia fazer eles até se retrair um pouco mais, porque eles percebiam que o seu núcleo de amigos provavelmente não encarariam aquilo com seriedade e com empatia. É foda. Mano, nas houses, a safadeza tipicamente brasileira imperava em muitos aspectos. Porque você tinha aplicativos que travavam a tela, que era que nem no locador. No locador o que se usava era o sleep, né, aquela função de sleep na TV. Você botava 1 hora pra jogar, sei lá, International Superstar Soccer. Aí vinha lá o carinha que trabalha na locadora e colocava no controle remoto o timer na TV pra desligar depois de 1 hora. Geralmente a TV era colocada numa base assim que bloqueava que você pudesse voltar lá e ligar de novo. Nas LAN houses, como não tem sleep monitor, pelo menos eu acho que não tem. Eu nunca vi. Existiam aplicativos que instalavam nos computadores para exercer o controle do tempo que você pode ficar lá. Só que em alguns desses aplicativos existia uma forma muito fácil de burlar. Você dava um Ctrl+Alt+Del, achava o aplicativo lá no gerenciador do que está rodando no computador, e aí você fechava aquilo e pronto. Você ainda pode dar uma de João sem braço que você não sabia de nada, o negócio fechou sozinho. Corujão era uma experiência à parte. O Corujão na Lan House era quando a gente ia lá, você pagava, acho que era, na época era o quê? 30, 40 reais, eu acho que não era muita coisa. Você pagava pra virar a noite, era basicamente um expediente jogando joguinhos. E quando eu digo joguinhos, era principalmente Counter-Strike, com os seus amigos, virando a madrugada. Era sensacional. Era a vida social que nerd tinha. Tinha uns que ia pra balada, né, e nós, que era nerd, ia pro Corujão jogar, meter faca nos outros. O problema do Corujão é que ele deixava saliente como a pivetada era cruel, porque geralmente as lan houses que eu frequentava tinham puffs espalhados, que durante o Corujão o pessoal que estava um pouco cansado, queria descansar, ia pro puff, deitava e dormia. Só que se você fizesse isso, você acordava com vários pênis desenhados na sua cara. Tem esse problema. O que você tinha que fazer é desenhar uma piroca na sua própria cara. E aí você dormia. Porque aí alguém vê a piroca que já está desenhada e ele fala, pô, já desenharam. Então esse que é o plano. O gênio do crime ele fazer isso. Mestres do capitalismo. Bota uma piroca na sua própria cara para evitar que outra pessoa bote. Porque pelo menos, já que é pra ter uma piroca na cara de qualquer jeito, o que vai acontecer se você dormir, não tem outra pessoa pegando um pincel atômico e se esfregando aqui, pegando no seu globo ocular e o caralho. Mano, eu tenho muita saudade das lan houses. A gente pode jogar hoje online, em qualquer momento que você quiser, com todos os seus amigos, usando o Discord para conversar por áudio e tal. Mas não é a mesma coisa. Eu tenho muita saudade da lan house. Tinha as LAN parties, que é quando você ia pra casa de um amigo com um computador para fazer essencialmente a mesma coisa, mas isso eu nunca fiz muito. Eu fui mais de lan house mesmo.
Você aí do outro lado dessa tela, me coloque aí nos comentários o que você lembra mais das lan houses. Pô, que saudade da lan house, puta que pariu, mano. Ah, a propósito, o YouTube me ligou aqui de novo, porque eu parei de pedir que vocês se inscrevessem, agora caiu ainda mais o número. Das pessoas que assistem aqui o canal, apenas menos 5% se inscrevem e dão joinha. Então, por favor, me ajuda. Se inscreve, dá o joinha, coloca um comentário aí, isso ajuda pra caralho, não te custa absolutamente nada, eu ficaria eternamente agradecido. É isso, gente, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tinha aplicativos que a gente usava mais em casa, não tanto na Lan House, mas que também serviam mais ou menos essa mesma função de bater papo, como o TeamSpeak e o Roger Welcome. Tinha alguns outros aplicativos que eram mais para bater papo nos jogos, mas a gente também usava meio que como um Discord para ficar jogando conversa fora. Tinha o TeamSpeak, tinha o Roger Wilco, que é bem antigo, eu acho que tem muito pouca gente que lembra desses.